E aí galera, eu sou o Klaus e este aqui é o canal Luz de Aruanda. Bom, como vocês viram pelo título do vídeo, a gente está no primeiro vídeo da nossa série da Umbanda Simples e Direta. Você não sabe o que vai ser essa série de vídeo? Tem um outro vídeo meu comentando sobre, já esse quadro, já explicando um pouquinho melhor. Mas bom, vamos lá. Primeiro vídeo hoje eu vou falar um pouco sobre a história da Umbanda, para depois falar diretamente o que é Umbanda, entrar. Eu acho legal a gente começar com esse contexto mais histórico. Já entrando um adentro antes de eu começar a falar sobre a história. A ideia, né, falar de uma maneira simples e direta. Então, eu não vou ficar, questões históricas ali, se tá realmente, ele falou, a frase que ele falou foi tal, aquilo. Gente, vocês encontram na internet, vocês encontram em livros, tem ótimos livros sobre a história da Umbanda, bem aprofundados, que vocês vão ler. Nossa, quem gosta dessa parte histórica vai amar. Tem as frases tudo certinho. Aqui eu vou falar de uma maneira simples e direta para entender como surgiu, tá? Então, vamos lá. Pro ano de 1908, tinha um garoto que estava aos seus 17 anos, chamado Zélio Fernandinho de Moraes. Que às vezes em casa a família começou a ficar preocupada, porque ele começava a se comportar às vezes de uma maneira um pouco mais animalesca, ele mudava o jeito dele falar, tinha hora que ele parecia estar meio velho, começava a falar umas coisas. A família levou ele ao médico, levou até na igreja para fazer exorcismo, procurou várias maneiras de tentar entender o que estava acontecendo e nada dava jeito. Até que falaram para ele, leva ele na Federação Espírita de Niterói, lá no Rio de Janeiro, né? Eles eram do Rio de Janeiro, para ver se isso não é algo espiritual, para tentar entender o que está acontecendo. Então ele foi até essa federação. Chegando à federação, como funcionava a sessão espírita? Tinha o presidente, o senhor José de Souza, e tinha os outros médios que trabalhavam sentados na mesa, e ele sentava aqui à mesa e os outros médios também. Os médios são o quê? Aquela pessoa que tem capacidade de se conectar com o plano espiritual, vamos dizer assim. Depois vai ter um vídeo que eu vou falar o que é mediunidade, o que é incorporação, um pouquinho mais explicadinho nessa série também. Então vamos lá, eles ficavam sentados e colocaram o Zélio para sentar também. Logo que ele sentou, ele já foi tomado, já incorporou algum espírito naquele momento, o qual o levantou e ele foi até o jardim, buscou uma rosa e colocou à mesa e falava que ali faltava uma flor. Nisso, naquele momento, você não pode, depois você sentou, eles não podiam ficar levantando, saindo. As outras pessoas que estavam ali começaram a incorporar espíritos de ex-escravos, os negros e os índios. E o presidente, o senhor José de Souza, o qual tinha a vidência, que é o que? Poder ver os espíritos, ele começou a ver esses espíritos incorporando ali, e ele começou a falar, vós não são bem-vindos, vocês são espíritos inferiores, e começou a pedir para que aqueles espíritos se afastassem dali, desincorporassem do médium. E esse espírito que estava no Zélio, no menino de 17 anos, virou e o questionou daquela atitude, que aquele... Gente, vocês vão encontrar as frases tudo certinho se vocês forem pesquisar a história. O questionou que aquilo não era uma atitude correta, tal, que aqueles espíritos também tinham conhecimento, tal, e que se ele julgasse aqueles espíritos atrasados, então, atrasados, inferiores, ele estaria fundando uma nova religião onde esses espíritos índios e dos negros pudessem vir e trazer sua mensagem também de luz, que seria uma religião que é a manifestação do Espírito para a caridade, que com os mais velhos aprenderemos, com os mais novos ensinaremos, e a nenhum renegaremos. Então ali ele já começa a dizer que vai fundar essa religião. Fundação, isso foi no dia 15 de novembro de 1908, foi a data da fundação da Umbanda. Então nessa frase ele já disse que ele vai fundar uma nova religião, e o presidente pergunta quem ele é, e ele vira e fala que é somente um caboclo. E aí, como o presidente, o senhor José de Souza, tinha capacidade da vidência, ele vira e o questiona. Você disse ser um caboclo, mas eu vejo espírito, né, com vestes clericais, ou seja, vestes de padre, vestes relacionados à religião católica. E aí ele vira e fala, pois eu estou na roupagem, né, estava com a aparência de uma outra encarnação minha, na qual eu fui o padre Gabriel de Malagrida. E aí ele já entra com outro ponto, questão da reencarnação, uma religião que também acredita na reencarnação, assim como o espiritismo. Ou seja, você poder reencarnar, você ter várias vidas. Se hoje eu sou Klaus, né, amanhã eu sou José, na outra vida você, entendeu? E assim vai. Então, uma religião que acredita nisso.
E aí ele diz que ele foi isso, mas ele estaria fundando a religião como um caboclo. E aí ele questiona o nome do caboclo e fala: se é que eu preciso de um nome, então que me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois para mim não haverá caminhos fechados. E aí pergunta qual vai ser o nome do terreiro, da tenda dele, e ele fala que seria a Tenda Nossa Senhora da Piedade. O local que ele iria abrir, que no dia seguinte seria a primeira gira, que seria na casa do próprio menino. Então ali, aí teve a gira, aí foram as pessoas, enfim. Pra vocês entenderem esse contexto geral de como surgiu. Então ela surge a meio do quê? De um agrupamento religioso, onde já mexia com os espíritos, mas negavam certos espíritos por as pessoas julgarem: ah não, esse espírito é inferior por ele ser um índio, ah, ele é um ex-escravo, ele não vai ter algo para nos ensinar ou para nos ajudar. Então ela surge no meio desse preconceito das pessoas como uma religião que é a manifestação do espírito para a caridade, e basta. Então é basicamente isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre outros assuntos. Até o próximo, gente. Se vocês tiverem gostado, deixa o like, comenta alguma sugestão, alguma coisa, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Obrigado!